Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui gravando o nosso podcast, o Nosso Legado, esse podcast que vem contando a história do Grupo Águia Branca através das pessoas que estão conosco, em especial da Divisão Comércio, né, onde que a gente está fazendo esse trabalho de registrando toda essa jornada, todo esse legado de cada um de nossa equipe aqui, né? E com isso a gente vai conhecendo o legado do Grupo Águia Branca, né? Essa empresa que há 79 anos está no mercado, né, gerando muita prosperidade, né, e desenvolvendo bastante. Hoje a gente vai fazer um bate-papo aqui com Marcos Vinícius, que é o nosso gestor de pós-vendas lá em Petrópolis, né, que está aqui para contar a história. Eu também estou bastante curioso para conhecer a história dele. Tudo bem, Marcos? Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, Marcelo. Tudo bem? Tudo bom. É, Primeiro, é um bom, prazer tê-lo aqui, né, Marcos? Aqui com a gente, aqui no nosso podcast, né? Você está com a gente não tanto tempo, a gente estava conversando um pouquinho agora aqui no alinhamento. Então, assim, agradecer você a sua disposição de estar conosco, né? Tem muita gente que fala, pô, eu não vou lá não, porque não tem coragem. E você venceu isso tudo aí, está aqui com a gente. Obrigado, tá, Marcos? nada. Eu que agradeço a oportunidade de estar podendo participar, de contar um pouco a nossa história e, assim, dá um pouco de receio, mas não é sempre que a gente tem essa oportunidade, então agradeço aí por ter recebido o convite. Eu E costumo espero poder. conversar com as pessoas aqui, quando a gente está naquele bate-papo, eu costumo falar, olha, o ser humano normal, quando vai para uma situação dessa, ou falar em público, ou fazer alguma coisa, a gente fica mais travado mesmo, né? Agora, tem aqueles que não são muito normais, né? Mas as pessoas não. Acontece, é fogo, mas acontece. Não acontece, né? Mas, Marcos, você está como gestor da operação de pós-vendas aí de Petrópolis, né? Da Jeep, né? Da Vitória Motos, que é a nossa marca aí em Petrópolis. Fala um pouquinho para a gente do que é esse pós-vendas, o tamanho, a rotina. Eu sei que aí é uma área bastante, a área física, né? Muito apertada. Petrópolis é uma região que tem muito problema de espaço. Os imóveis aí são todos tombados, a gente não pode mudar muito a característica do imóvel. Traz para a gente um pouquinho, que nem todo mundo conhece essa realidade aí da gente. Atualmente, eu estou como gestor de pós-vendas aqui da unidade de Petrópolis, conforme o senhor explicou. Realmente, a cidade, quase todos os bairros aqui, localidades, são considerados áreas turísticas e patrimônio tombado. Então, assim, imóvel para crescer aqui é uma coisa bem complicada. A área comercializada da cidade está bem sobrecarregada já nesse momento. Então, para você fazer qualquer mudança, tem que ir na prefeitura, mudar a planta da cidade, botar um pedaço da região para comércio, não é uma coisa muito fácil. A gente está localizado em Petrópolis, no terceiro distrito da cidade, próximo ao centro, principal, tudo fica do lado do Tendinho, ali, que o pessoal chama de Petrópolis mesmo. Aqui em Itaipava é considerado uma área dormitória da cidade, então, assim, dificulta um pouco mais o processo, mas a gente consegue fazer funcionar bem. A gente adequa a agenda, a passagem, a gente confirma com os clientes agendamentos, dá prioridade ao cliente aguardar na loja, devido à logística e distância, mas são coisas que a gente consegue conduzir bem, consegue moldar bem. Atualmente a gente está passando por uma mudança, vai para o centro de Petrópolis, a gente vai para uma nova loja localizada a 6 quilômetros do centro, na principal com todas as outras concessionárias. Eu acho que vai agregar bastante para a gente, porque traz a gente para o jogo, né? Bota a gente mais ligado ao jogo ali na nossa cidade. Mas é um bom desafio que a gente tem encontrado aqui, que é uma boa cidade, considerada a cidade mais segura do Rio de Janeiro, e aquele climinha de serra é bom. É. Não, o lugar é muito bonito, né? Tem essa combinação da beleza, da segurança, né? Da proximidade com o Rio de Janeiro, que você está num lugar que rapidinho você está no Rio de Janeiro aí, que é um grande centro, tem muita opção aí para você fazer no centro. E é muito bonito, né? Um clima gostoso, isso aí é muito gostoso, essa região. Eu gosto bastante daqui, uma cidade É. que é agradável. Você comentou no começo da dificuldade, né, dos imóveis, que a grande maioria são tombados. E, rapaz, a gente deve estar uns 3 anos pelejando com a Stellantis, né? Com a Jeep.
para a gente fazer essa reforma, porque eles exigem algumas coisas que as montadoras têm um padrão deles, né? Tem que ter tantos Uhum, metros de fachada, a letra tem que ser assim, né? Porque isso é um padrão mundial das marcas. E uhum. ajustar, né, esse padrão da marca às exigências do município e não mudar a característica do imóvel, foi um grande desafio para a gente, que nos levou a fazer essa mudança. A gente aproveitou e está indo para um ponto comercial melhor, né, igual você estava comentando, né, está indo para o outro lado da cidade. Mas não foi fácil, tá? Não foi fácil porque é uma cidade histórica, né? Uma cidade histórica aí. Isso aí, aqui é muito complicado, porque eu posso mudar toda a interna do imóvel, dependendo do local que eu estou, mas a externa do imóvel eu não posso mudar nem a cor. Então tem bairros que eu não posso nem asfaltar, tem que seguir de paralelo. Então acaba que dificulta um pouco, mas é o charme da cidade, é o Um turismo da charme. cidade. É isso que faz de Petrópolis ser Petrópolis, né? Sendo É na isso. cidade, é uma cidadezinha, parece que você está na Europa. O negócio é bem gostoso. Eu já tive aí algumas vezes, eu também sou um fã da cidade. É uma boa cidade, assim. É. E, Agora, vocês também aí, por conta de espaço, vocês têm que ser bastante criativos, né? Com estacionamento, atender o cliente, põe carro para lá, põe carro para cá, né? Como é que vocês fazem isso aí? então, aqui, por questões de limitações, a gente tenta trabalhar com uma agenda distribuída. A gente tenta focar o cliente dentro da demanda do que eu consigo atender. Sobre relações de pátio, a gente desmembra serviços. Uma parte, enquanto eu adianto uma revisão, a gente adianta a lavagem de uma outra etapa de alguns carros já pronto. Teve questões de a gente conseguir um estacionamento em frente aqui, que é um shopping, que a gente faz de pátio para carros zeros, seminovos, repates, essas coisas. E a gente conseguiu uma área de manobra um pouco maior aqui, porque não tem muita frente de loja e a parte de trás é limitada. Então, a gente meio que adequou a agenda à nossa realidade. Então, Uhum. eu quero que o Marcelo venha, ele seja melhor atendido, no melhor tempo atendido, enquanto a partir eu uso a beleza da cidade, o que a cidade oferece, para agregar na experiência enquanto seu carro está na revisão. Então, a gente acabou que teve que se adequar aqui à nossa realidade de ser muito apertado, mas eu uso o fato de eu não ter muito espaço para você aproveitar um café mais aconchegante, uma volta na cidade com uma vista um pouco legal. Então, a gente vem trabalhando a questão da experiência do cliente dentro da concessionária. Nesse meio tempo, a gente faz a nossa manobra aqui, Uhum. funcionamento para que tudo dê certo. Não, muito legal. E assim, o Grupo Águia Branca, ele tem essa marca, né, um valor, que é essa questão de melhorar sempre, né, essa melhoria contínua, né, que hoje a gente fala muito de inovação. E aí Uhum. vocês exercem muito isso, né, para poder ajustar a operação, né, à situação da cidade, igual a gente estava comentando agora, as limitações de espaço e tal, né? E assim, acho muito legal as soluções que vocês trouxeram, né? Igual pegamos algumas vagas num shopping que fica do outro lado da rua, né? Reservamos para a gente, e essa manobrabilidade aí. Como é que você faz no seu dia a dia aí, Marcos? Para você envolver as pessoas, buscar solução, pegar ideia, como é que você faz isso aí? Então, eu vim de uma base onde quem me ensinou ouvia muito. Uhum. Então, assim, eu sou de ouvir muito. Então, o que que a gente faz? O que que eu venho fazendo, né, desde que eu entrei aqui? Eu sento com o Diego, que é o gestor de vendas, a gente faz uma breve conversa, depois ele vai para a equipe de vendas e eu vou para a equipe de pós-vendas. E eu tento escutar dos colaboradores quais são as dificuldades que eles estão tendo. Então, a gente senta na mesa junto, eles dão a ideia deles, a gente dá a nossa, a gente tenta readequar as nossas soluções a deles e adianto que 90% das ideias vêm deles, eles estão no dia a dia, eles estão nos operacionais. Então a gente escuta muito eles e coloca em prática. A gente vê o que que Uhum. é bom, o que que é ruim, o que que dá para mexer, o que que a gente tem que adequar e a gente coloca isso em prática. Aí seja a questão do shopping, seja a questão da logística, o fulano, a pessoa A responsável pela manobra, acerto, ajuste de parte, a pessoa B pela entrega, inspeção e qualidade, e tudo aqui é muito reduzido. Então a gente escuta as ideias deles e fraciona a equipe. Cada pessoa fica responsável por uma etapa de processo. E assim a gente não pesa uma responsabilidade em uma pessoa só e a gente vem se ajudando junto. Então, no final, a gente tem agregado um resultado positivo, tem dado um retorno e as pessoas se sentem um pouco mais confortáveis porque se sentem ouvidas. Assim, poxa, eu estava com um problema, eu estava com
uma coisa que me incomodava, eu venho sugerir alguma coisa e eles me escutaram. Então, assim, eu acho que isso passa uma credibilidade boa para os funcionários também, e a gente dá importância para a voz ativa deles, a gente deixa eles poderem falar para que a gente coloque em prática as suas ideias. Às vezes eles têm umas ideias muito boas, como a gente estava conversando, eles travam, tipo assim, "Ah, não vou falar. Eles já estão Uhum. ali para isso, eles já estão melhor do que eu. Só que a ideia vem deles. Não Uhum. existe isso de um melhor ou um pior. Uhum. Não, legal. Mas assim, você traz coisas muito importantes, né? Que às vezes as pessoas não se ligam, né? O que que é inovar? O que que é melhorar continuamente, né? Porque você traz ouvir, dá muita atenção. E quando você ouve, você entende, né, o que está acontecendo. Aí você vai propor soluções para um problema de fato, né? Você vai trazer uma solução para aquilo que realmente está incomodando e de um assunto que você entendeu, né? Porque às vezes as pessoas acham que inovar é fazer um aplicativo, é fazer alguma coisa assim, uma solução tecnológica, né? Ou tem uma belíssima ideia, traz uma ideia super mirabolante, fala, vamos fazer determinada coisa. A ideia é muito boa, mas às vezes não tem um problema para ela, né? Porque as pessoas, sei lá, vou chutar aqui, né? Então agora a gente vai passar a lavar o carro. Toda vez que parar aqui na porta, eu vou lá, corro, lavo o carro, tal, não sei o quê. O cliente vai ficar mais satisfeito, não sei o quê, não sei o que lá. Assim, mas isso é um problema para a gente, lavar o cliente parar aqui e sair e ficar na sensação que o carro dele deveria ter sido lavado? Eu estou só falando uma coisa de maluco aqui, né? Porque às vezes tem muitas ideias que as pessoas, como ouvem pouco, elas acreditam numa ideia e não conseguem fazer uma conexão em qual problema de fato ela vai estar resolvendo. Isso Né? Que aí. às vezes o problema aí é a velocidade no atendimento, então eu vou gastar energia para atender o cliente mais rápido. E não segurar ele Uhum. mais tempo aí lavando o carro dele, por exemplo. Estou só pegando um exemplo aqui. Mas legal, a gente deu uma mudadinha na sequência aqui do nosso bate-papo, que você trouxe essa questão que você faz tanta coisa diferente aí para se ajustar. Não pude. Vai saber quando a realidade. É, é. Mas, Marcos, conta pra gente um pouquinho da sua história, né? A gente já falou um pouquinho da sua rotina aí, das coisas que você faz, mas conta pra gente o seu background, assim, onde que você nasceu, sabe, o que que você estudou, onde você trabalhou até você chegar aqui. Uhum. Eu sou nascido e criado em Petrópolis. Nunca saí daqui, já trabalhei até em outras cidades, mas só em períodos de férias, essas coisas. Nunca morei fora de Petrópolis. Sou pai da Ana Júlia e noivo da Jennifer. Tenho uma pequenininha de 2 anos, que foi a mudança de chave aí da minha vida. Atualmente, eu curso engenharia de computação na Anhanguera e também curso de tecnólogo de gestão comercial, porque é mais relacionado a essa área que eu atuo e a parte de engenharia, porque eu sou uma pessoa curiosa, eu gosto de tecnologia, eu gosto de aprender coisa nova e assim, eu tenho um pouquinho em mim do pós-vendas a necessidade de resolver problemas, então eu gosto um pouco dessa área. Profissionalmente, comecei a trabalhar com 15 anos. Eu tinha uma necessidade relacionada à financeira, de ajuda em casa, essas coisas. Eu entrei como estagiário um curso de informática que tinha na cidade, no qual eu dava aula para turmas de avançadas de, como é que eu posso dizer, sênior e sênior. Eu cuidava mais de idosos. Eu dava curso Uhum. básico de informática básica, depois a parte de Office. Aí eu fui Uhum. me especializando e fui para a parte de criação de sites, Photoshop, CorelDRAW, na época, que era era as ferramentas da atualidade. E comecei a dar aula para adolescentes, essas coisas assim. Fiquei lá dos meus 15 aos meus 18 anos e resolvi ir para a área de carro, que é uma coisa que eu gosto. É uma coisa desde criança, eu já tinha feito curso de mecânica. Aí resolvi me especializar, fui para a parte de Senai, fiz mecânica e elétrica básica. Eu também tenho esse certificado do Senai. E fui um dia, resolvi sair do trabalho e voltando até para casa, eu falei, vou passar e contar quantas oficinas, quantas concessionárias eu vou ter no meu caminho. Cheguei em casa, eu contei 12 concessionárias, falei, vou gerar um currículo e vou passar em porta em porta. Eu quero uma oportunidade para trabalhar com eles. E fui deixando o currículo e na Honda, que é até a concessionária mais próxima da minha casa, tinha uma vaga para lavador.
E eles não queriam me contratar, falando que a minha experiência que eu tinha com informática, essas coisas, eles achariam que seria uma vaga temporária, mas eu disse que eu queria e estava disposto, desde que eles me dessem uma garantia de que se eu mostrasse interesse e competência, eles me dariam oportunidade de crescimento. Então, eu entrei na Honda como lavador, já fiz um pouquinho de cada coisa na Honda, eu já fui de lavador para preparador de seminovos, fazia as revisões, as entregas de carro, instalação de acessórios, preparava se o que estava no checklist acordado com o cliente estava sendo entregue, o carro poder ser entregue conforme combinado. Fui ajudante de lanterneiro na parte de funilaria e pintura. Fui para o estoque depois, porque eu me senti uma necessidade de aprender sobre catálogo de peças, para eu entender o que eu colocava no orçamento. Gerou uma oportunidade e eu fui para setor de peças da Honda, fiquei lá como estoquista, e da parte de estoque, depois de um ano, eu fui para a garantia da concessionária Honda, até chegar na parte de consultoria. A consultora eu já fui orçamentista de culinária e pintura e saí da Honda em 2021 como consultor técnico. Eu entrei na Honda em 2011 e saí de lá em 2021 como consultor técnico. 10 Então, eu anos, entrei né? como lavador e saí de lá como um consultor de serviços na pandemia. Eles estavam para reduzir custos, eu já estava lá há muito tempo, eu já achei que não conseguiria crescer mais lá devido às conversas que eu tinha com os Uhum. gestores, e eles teriam que desligar uma pessoa. Aí eu sugeri, falei, aqui vão ter que desligar, eu me proponho a sair e arriscar coisa nova. Uhum. Aí saí da Honda em 2011 e entrei na Toyota, 2011 não, perdão, 2021, e entrei na Toyota no finalzinho de 21 para início de 22. Eu fui Uhum. para a Toyota aqui da região, entrei como consultor de serviços lá e lá tinha uma dificuldade que o dealer da loja estava envelhecer. Eles estavam tendo dificuldade com a parte de qualidade e eles resolveram escutar um pouco da vivência que tinha da Honda, com as experiências que eles tinham de Toyota, com Kaizen ali, o tempo integral para melhorar essas coisas. E a gente foi construindo até receber uma oportunidade lá de ter a opção de ser o gestor de pós-vendas da unidade da Toyota de Petrópolis. Eu Uhum. cheguei a gestor de pós-vendas na Toyota Serra, que era a empresa que eu vi antes de estar na Jeep. Aí Como recebi a é que é o nome proposta do Toyota aí, do distribuidor Toyota? Estou Toyota tentando lembrar aqui. Toyota Serra. Toyota Toyota, Serra. Toyota, isso mesmo. Então, assim, acabou que por eu ter começado mais de baixo, eu consegui pegando experiência dos departamentos de pós-vendas que foi me dando uma facilidade, né, para eu poder Uhum. vir me adequando até chegar na parte de gestão, porque eu consegui aprender muita coisas legais com os gestores que eu tive, não tenho que reclamar, ambos me deram uma base de conhecimento muito boa, treinamentos, enfim. E eu também, como vi da parte dos mecânicos, eu sabia onde doía neles, o que incomodava eles, então eu acabei usando isso a meu favor, para que eu não fizesse algo que pudesse incomodar ou prejudicar eles também, quando eu cheguei nessa parte de gestão da loja. Uhum. E aí você vem para cá. Você entra aqui Eu na entrei Jeep. aqui em dezembro de 23, recebi uma oportunidade e vim Uhum. para o Grupo Águia Branca em dezembro de 23. Estou aqui com vocês até então. Desculpa perguntar, você está com quantos anos? Eu tenho 32 anos, faço 33 agora em agosto. Ah, você não Posso dizer que apresenta, a minha não. vida foi dentro de uma concessionária. Rapaz, coisa linda, tá? Porque, assim, que história fantástica, né? Primeiro, fazer dois cursos de uma vez só, né? A engenharia, né, de gestão comercial, tá? E o de computação, né? E eu acho que, assim, eu fiz engenharia também, é um belíssimo curso, né? Super. Eu gosto muito, né, de matemática, de aprender as coisas e tal. Então, é um curso, assim, que nos motiva muito, estimula muito, né? A gente fica muito criativo, né? Acho que a gente sofre tanto lá para fazer aquelas contas lá que É a um gente. sofrimento. É um sofrimentozinho, mas vale a pena. Não, e Se você... equilibrar o curso, né? Esses dois cursos ainda com. Eu não entendi quando você falou que Ana Júlia é sua filha. A Jennifer é outra filha ou é a sua esposa? Não, a gente é minha esposa. Ela é minha Ah, tá. esposa.
Pois com a é, minha esposa. equilibrar isso com família, com criança, não é fácil, né? Porque você chega em casa, a criança quer atenção e tal, e você tem que estudar, e tem que fazer, né, se preparar para a prova, material, o que for, né? É sempre um desafio aí, né? Digamos que nessa etapa eu estou dormindo um pouco, mas vai ser compensador. Ah, não. Vamos para colher lá na frente. Ah, Minha esposa certamente. tem me Então, ajudado bastante, né? Fim de semana, se não tiver que estudar, foco 100% nela. ah, Esquece o celular, esquece tudo e vamos dar uma volta, vamos sair, vamos brincar. uhum. Tentar ter um tempo de qualidade melhor ali. Deu muito bom. Aí começa muito cedo como estagiário. Você sabe que eu também tenho aula de informática, né? Isso é legal. Só que no meu tempo eu dava aula de MS-DOS, né? De Uhum. Windows, né? Que é DBase, o primeiro Word que eu tinha lá atrás, o Excel, então eu dava aula dessas coisas aí, mas long time ago, né? Assim, bastante tempo atrás aí. Uma vibe boa. É. E assim, é bem interessante, assim, eu gosto muito de dar aula, de ensinar, porque principalmente você que trabalha com pessoas de mais idade, você leva para a pessoa, né, um mundo novo. Né? Quanto mais é informática, ela de fato abre, né, descortina um mundo novo para a pessoa. Né? Uma pessoa mais de idade, então, que não tem muito contato com essas tecnologias e começa a se aproximar, a perder o medo, né, da tecnologia, é muito legal, tá? Fantástico, eu gosto muito dessas coisas aí. E depois entrou na área de carro, se apaixonou, fez tudo, dentro da revenda, da área de pós-vendas aí, desde lavar carro, preparar carro, funilaria, receber cliente, cuidar de cliente, depois cuidar de um setor. Sabe, uma belíssima jornada, Marco. Muito bom, muito bom. Parabéns aí Obrigado. pela jornada aí. Tá? Obrigado. Tenta construir um caminho, né? É, Tá. é. Não, mas é um caminho bem pavimentado, sabe? É um caminho bem pavimentado, né? Você vai construindo, né, degrau por degrau. Porque tem muita gente hoje que já chega querendo começar, não, quero ser um gestor, mas ela não quer lavar um carro, ela não quer saber lixar uma peça. E aí, quando você está conversando com um funcionário seu e está com algum problema, sei lá, um lavador, vai. Você sabe o que que é aquilo, né? Você sabe a Uhum. pressão que é segurar aquela mangueira d'água, como é que aquilo espirra, como é que, sabe? O que que ela vai ficar no sol ou ficar na sombra, né? Como é que limpa por dentro e tal. Então, você discute com as pessoas quando tem alguma questão com muito mais propriedade. Uhum. Então, essa jornada sua é muito legal. Acabou que, por sorte, eu segui nessa área de pós-vendas e, por eu ter passado por essas etapas, eu ganho poder de argumentação. Uhum. Falou, mas cara, não é exatamente assim. Dá pra gente fazer assim. E eu Isso. continuo aprendendo com eles. Constantemente Uhum, a gente claro. vem aprendendo junto. Então, assim, Como você isso me fala, ajudou. Facilitador ouvindo, para mim. Isso fica aí. ouvindo ali a pessoa e tal, e vai. É muito bom. É uma belíssima, belíssima jornada aí, tá? Muito bom. Parabéns. Obrigado. Mas, Vinícius, Obrigado. nesse processo todo, né, assim, você aprendeu muita coisa, né, e continua aprendendo, né? Como é que é esse seu processo de você aprender, de você ensinar, de você trazer as pessoas para aprender? Porque a gente tem que estar sempre aprendendo, né? Porque as coisas vão mudando muito aí. Então, por eu gostar muito de tecnologia, eu sou muito ligado à parte de informática. Então, eu acabo que eu leio muito, acabo que eu tenho o hábito de continuar estudando coisas novas. Eu não sei se isso é bom ou ruim, eu tenho o hábito de estudar todos os meus concorrentes. Uhum. Tudo que eu tenho um hábito eu gosto de saber por que que o Marcelo vai muito bem nisso e eu não consigo ir bem nisso. O que ele faz diferente? Então, eu acabo que eu vou estudando o que o mercado me oferece e o que que eu tenho para poder agregar junto a ele ali, para que eu possa melhorar de uma forma contínua, o que que eu posso entregar o resultado que o Marcelo está entregando. Se você Uhum. consegue, a gente também é capaz de conseguir. Toda a parte de ensinar, eu tento ensinar na prática. Eu brinco com o pessoal ali, tem até um mecânico que falou assim, eu estudo, 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 mas ainda não estou vendo resultado. Não, só na frente você vai ter o resultado. Agora você está plantando. Tem um processo de Uhum. fertilizar, ele vai crescer e você vai colher. Agora você vai plantando. Eu tenho o hábito de ensinar na prática. Eu gosto de olhar a pessoa, ver qual é a dificuldade dela. Se eu puder, eu vou para a prática com ela, a gente coloca na prática e eu dou referências de algo que possa ajudar. Tento indicar um livro, um vídeo, uma conversa com uma pessoa que entende um pouco melhor, um curso em específico. Então, eu tento ver aonde está doendo
para tentar ver se eu tenho remédio para poder te ajudar. Então, eu acho que a minha parte de ensinar seria mais em conversa e números. Eu abro uma tela e mostro os números, eu mostro comparativo, eu mostro onde a gente vai bem, onde a gente está mal, onde tem que melhorar, e tento sugerir melhorias dentro desses relatórios que eu acabo vendo. Então, assim, é um jeito meio diferente, mas é um jeito que eu consigo fazer e, por mais que pareça complicado, para eles aqui tem dado resultado. Uhum. Uma coisa que eu achei muito interessante, eu tenho o hábito de ler na hora do almoço, às vezes. Ao almoço, sempre 20 minutos, fico dando uma lida num livro. Um mecânico me pediu uma dica de um livro, eu passei para ele, e agora ele lê o almoço dele inteiro. Ele tinha o hábito de sentar na rua e ir andando, agora ele senta para ler. Aí o pessoal Uhum. brinca e fala, pô, você está imitando ele? Ele falou, não, são bons hábitos, são hábitos que estão me ajudando. Então acaba que eu vou meio que na prática, eu meio que lidero na prática, eu explico na prática, que são coisas que eu vou fazendo e eles vão vendo e acaba fazendo junto. Eu tenho um pouco de receio, porque se caso eu fizer algo errado, possa prejudicar eles, eu vou estar influenciando, mas eu acabo assumindo essa responsabilidade e Uhum. estou aí disposto a A tentar gente vai ajudar de alguma forma. dando, né, Vinícius? A gente vai trazendo o exemplo, né? Igual você está falando, você fala que é lidera pela prática, eu falo que a gente, o meu jeito de falar, né, que é liderar pelo exemplo. Esse exemplo que você deu de você ter um hábito de ler, né, na hora do almoço, você acaba influenciando outras pessoas com o seu exemplo. É diferente de você ir para uma palestra e falar, gente, tem que ler na hora do almoço. Outra coisa, a Uhum, pessoa vê o que você está lendo, aí vai perguntar, vai pedir uma dica. Então, isso é o nosso papel de educador, que a gente faz com os nossos filhos, né? Se a gente quer que os nossos filhos sejam bem educados, tenham um bom hábito, né? Você tem que também demonstrar para ele isso, né? Você muda o seu comportamento, tá? Para você ser exemplo para o seu filho, como você falou, para o seu funcionário e para tantas coisas mais. É maravilhoso, tá? Maravilhoso. Eu acredito muito nisso, né? Eu acho que a gente tem que ser alinhado, né? Não dá para eu falar, leia livro e eu não ler, uhum, né? Não dá para você falar, chega na hora certa e você não chegar. Não dá para você falar, não, tem que trabalhar, sabe, com mais criatividade, ou mais produtivo, a gente não pode atender mal o cliente e você não querer conversar com o cliente, não querer se, né, comunicar. Então, esse exemplo que você deu, né, no caso do livro, é a nossa vida. É assim que a gente vai construindo a nossa jornada, vai construindo o nosso legado aí, né? Sendo esse uhum. exemplo, melhorando devagarinho, indo à frente, fantástico, muito bom. Tá? Gostei Obrigado. bastante. Aproveitando nessa linha, Vinícius, que você já falou um tanto da sua jornada, um tanto de coisas que você estuda e tal, que conselho que você dá para as pessoas que estão conosco hoje, ou que não estejam conosco, ou estão chegando? Se você pudesse dar um conselho assim, que conselho que você daria? Olha, eu acredito que para as pessoas, se elas puderem, ela olhar para frente, mas olhar como um coletivo. Porque, às vezes, como é que eu posso explicar? Eu não sou muito bom com palavras para isso, mas o que eu quero dizer, é, eu sou um consultor. Não adianta eu focar somente no meu resultado. Uhum, Eu bati minha meta, mas aí o Marcelo não bateu a dele, a loja não entregou a meta. Então, assim, o que uhum, eu tento passar para todo mundo, se puder dar um conselho, é olhe o coletivo. Olha como é que está o seu departamento, como é que está a sua gestão, foca no mesmo objetivo, compra a ideia, vai para frente, soma junto, uhum, agrega junto, porque eu acho que no individualismo a gente não chega a lugar nenhum. Quando a gente uhum. chega num coletivo, quando a gente tem um time trabalhando na mesma ideia, na mesma linha de raciocínio, eu acho que as coisas mudam. Então, eu acredito que se eu pudesse dar um conselho para alguém, seria focar, continuar estudando, crescimento, mas focar sempre no coletivo, né? No que a gente pode fazer para melhorar, o que eu posso de entregar de resultado, porque vai vir momentos difíceis. Então, se eu tenho uma equipe que está comigo, eu vou dividir esse peso dos dias difíceis. Agora, se eu estou sozinho, acaba que o fardo fica um pouco mais pesado. Então, eu acho que focar no coletivo ali para mim seria uma dica que eu daria para quem está entrando, com toda certeza. Esse que a gente fala, a gente está engajado, né? A gente está sonhando os mesmos sonhos, a gente conhecer
o foco da empresa para onde que a gente está indo, né, e a gente trabalhar, né, olhando para o mesmo lugar, né? Então Uhum. isso é quase igual sei lá, um jogo de futebol, né? Todo mundo tem que saber onde é que faz gol, Isso né? aí. Só não pode ter dúvida. Tem duas traves aqui, mas para onde que eu faço o gol aqui, né? Para que lado? Chuto para que lado, né? O Gandula joga ou o Gandula não joga, né? Então, assim, as regras têm que ficar claras, as pessoas têm que estar todo mundo olhando, né, focada para fazer o gol, né? Pegando o exemplo aqui, né? Que é o que você trouxe aqui, né? Se não adianta você dar um passe muito bem dado se o outro lá se embolar com a bola, né? Uhum. Não adianta você fazer seu trabalho bem feito se o outro do lado não fizer, ou você bater sua meta, o outro não bater, assim, o todo não ganha, né? E quando faz um gol, o gol é do time, não é só daquele jogador que chutou, né? E para a bola chegar no pé dele, passou por tanta gente até a bola chegar lá. E ainda tem o pessoal que está de fora torcendo, né? Isso Tem a aí. família da Sim, gente, o filho da gente, os parentes, pai, mãe, a gente tem toda uma torcida que torce pela gente, né? Que a gente dê certo ali, né? há um tempo atrás eu até brinquei com o pessoal aqui, eu falei algo relacionado a isso. E, cara, é um time de futebol. Falei, vamos dar um exemplo do Flamengo. É um dos times mais polêmicos do cenário do futebol brasileiro. Ali é uma pressão o tempo todo. Antes de Hum. cair, não importa se é o jogador que está ruim, antes de cair, quem cai é o técnico. E ele está ali É. estudando, ele está ali treinando, ele está ali para tudo. E vamos levar isso como futebol. Vamos lá, eu preciso do Hum. goleiro, eu preciso do atacante, eu tenho que ter o consultor, mas eu tenho que ter uma bolsa de agendar qualidade, eu não posso faltar peça no estoque, eu tenho que ter mecânicos treinados para fazer um bom serviço, um reparo bem feito a primeira vez. Vem no lavador, eu preciso que a lavagem seja correta, numa qualidade legal, o cliente olhar e sentir que, poxa, realmente fizeram uma coisa diferente. Porque o cliente de pós-vendas, ele não percebe, não tem que agregar valor para ele. Quando a pessoa de vendas, ele comprou um carro. Vamos supor aqui, Uhum. o carro de ticket médio entre Jeep e Ram de 300 mil reais. Você está Uhum. comprando um carro, você está comprando um sonho. Quando você vem para o pós-vendas, você não quer vir gastar dinheiro comigo. Você não quer vir fazer revisão. Então a gente brinca que é um casamento. Então a venda é um namoro. O pós-vendas tem que manter esse casamento até o final, com relação, com tudo. Então, assim, o que que a gente agrega valor para o cliente? Aqui em Petrópolis é nítido. Eles agregam valor com limpeza, com estética, com acabamento, com cheiros. Pode gastar 10 mil reais no carro dele. Se entregar o carro dele mal lavado, eu tenho nota ruim porque o carro tem isso ficou mal feito. Então, assim, o que eu faço é isso, vamos usar empatia, está do lado, vamos olhar o lado do cliente, está gastando X para fazer um serviço, está com um carro de 300 mil reais fazendo, então vamos se pôr no lado do cliente. Você gostaria de estar assim? Eu falo com eles, não existe uma peça melhor. Todas as peças completam o quebra-cabeça. Se uma não estiver legal, o resultado do quebra-cabeça não vai ser legal. Uhum. É isso que eu tento passar para eles com exemplos, como foi o futebol, por um acaso. Eu brinquei Uhum. com ele, cara. Cada um tem sua função ali, sem merecer ou desmerecer nenhuma delas. Todas são etapas essenciais ali no processo. Não, fantástico. Vinícius, fantástico assim, essa conversa toda, né? Você falou e me veio mil coisas aqui, mas pressionado com o tempo aqui, a gente não vai poder abrir tantas janelas, vamos ter que marcar um outro podcast para a gente continuar nessa conversa aqui. Mas me fala um pouco sobre o seu legado, né? Você que já está nessa jornada aí há 15 para 32, 17 anos, né? Qual que é o seu legado que você está construindo? É, eu sigo o que foi no passado. Eu sou muito honesto e transparente. Então, eu prezo para que todos puderem estar ao meu redor, ser transparentes e honestos, porque eu aprendi que quem fala a verdade não merece castigo. Uhum. Então, eu tento ser o mais honesto possível e transparente com todos. Aí eu tento fazer isso com a minha equipe também, de certa forma. E por eu ter saído, ter muito tempo da Honda, eu tenho contato com os amigos que estão lá até hoje, e eu escuto deles, assim, ontem mesmo, por um acaso, escutamos de uma vendedora que estava passando aqui na frente da loja, ela veio cumprimentar a gente, e ela falou, pô, vocês estão fazendo muita falta lá na concessionária, porque a gente não tem a transparência que vocês tinham, a gente não tem a dedicação que vocês tinham. Então, assim, eu acho que um legado que eu deixo, pessoal, seria a parte de honestidade e transparência. Porque independente
de qualquer coisa, seja honesto, seja você, seja verdadeiro. Se uma coisa te incomoda, avisa, é, Uhum. seja o mais transparente possível, porque eu acho que as pessoas que a gente escolhe, o ambiente que a gente está, diz mais sobre a gente do que a gente mesmo. Então, assim, Exato. escolher bem as pessoas com quem a gente anda, escolher bem com quem a gente fala, né? E tentar sempre ser o mais transparente e honesto possível, porque a gente está lidando com vidas, fazendo revisão, com uma roda solta, alguma coisa, isso gerar algum problema para um cliente. Somos responsáveis por gerir, em tese, uma parte do dinheiro de vocês que estão aí na outra ponta confiando a responsabilidade a gente. Então, acredito que sempre a honestidade e transparência prevalece. Independente do cenário, se eu estou errado ou não, levanta a mão, Marcelo, eu errei. Isso aqui eu acho que sempre vai ser o melhor caminho. Se Uhum. ouvir da minha boca do que de um Uhum. terceiro. Não. E se a transparência, trabalhar com a verdade é tão bom, né, bicho? Porque você não tem que ficar preocupado com o que que você disse, o que que você não disse. Eu contei uma história lá atrás, agora eu tenho que continuar naquela mesma história, né? A história é Aí, uma só. A história é uma só. Né? Em qualquer você já momento você vai, vai contar a mesma história ali e acabou. e Né? você já vai estar sabendo. Tá? Seja algum problema, às vezes você precisa ter uma solução para poder Né? me ajudar. Uhum. Então, Então, isso é acho que muito ela bom. sempre prevalece. Uhum. Não, fantástico. Mas, Marcos, assim, rapaz, super bate-papo legal e tal, mas eu não posso deixar de concluir sem pedir um livro, já que você né, adora a leitura, né? Ou um filme, ou um podcast, ou os três, né? Uma dica pra gente aí. Olha, um filme, recentemente, já até meio antigo, mas que eu vi recentemente, eu gostei muito, foi Arremessando do Alto, com Adam Sandler. Ele é como se ele fosse um Remessão do quê? Arremessando Alto. Aham. Ele fala sobre um caça-talentos de basquete. Ele já estava perdendo o encanto dele com o profissionalismo, ele já não estava achando tão bons nomes, e ele já não vinha exercendo um bom papel na empresa, e ele acaba perdendo o cargo dele atual, e ele acha uma pessoa que tem um senhor potencial para entrar na NBA. E Uhum. ele mostra muita parte de lideranças ali para quem lidera pelo exemplo. Então eu acho assim, um bom filme para quem lidera pelo exemplo, quer começar a liderar pelo exemplo, seria um filme que eu recomendaria. E um primeiro livro que eu li, que eu achei que. Primeiro livro que eu li, não. Primeiro livro que eu posso dizer que eu lia na era egípcia, de quando eu vim para Egito para cá, foi O Poder do Hábito. Eu acho que o hábito é tudo. Se você treinar o Uhum. hábito melhor, você vai estar melhor. Se o hábito treinar, você vai colher melhor. Então, assim, se eu pudesse indicar um livro e um filme, seriam esses dois. Eu acho Uhum. que Uhum. agregaria o O pessoal. poder do hábito é muito citado aqui, as pessoas falam muito dele. E assim, e como você falou, né, o hábito é tudo, né? Porque não adianta você ter boa vontade, não adianta você ter uma iniciativa, se você não criar o hábito de colocar aquilo na sua vida. Então, assim, tive uma boa ideia, vou, sei lá, passar a escovar o dente quando eu acordar, né? Agora, se você não desenvolver o hábito, você não vai fazer, vai ficar só na boa ideia. E pior, Aí, né? Que vai te dar depois uma ansiedade, porque, pô, se eu tive uma boa ideia, eu sei como fazer, eu só não faço, por que que eu não fiz? né? Isso Eu aí. só não faço. E para isso, diversas coisas, né? Na empresa, no estudo, sabe? Em casa, no relacionamento com as pessoas, né? Poxa, eu vou chegar, vou cumprimentar, vou olhar as pessoas, vou olhar nos olhos dela, perguntar realmente como é que você foi o seu dia, né? Ouvir e tal, coisas assim, né? Então, Uhum. isso se torna hábito, né? Isso aí. E isso transforma, tá? Porque isso transforma, porque eu falo assim, quem tem hábito, né, que é disciplina, sabe? Ele vai muito mais longe. Ele vai muito mais longe, tá? Porque a pessoa com boa vontade ou talento, né? A gente vê muito aí a história do Cristiano Ronaldo, do Do mestre. Messi, né? Então, fala muito assim, uma habilidade e outro da dedicação e tal. Então, a gente já viu diversos bate-papos desse aí, dois grandes caras aí. É muito Perfeito. legal, muito bacana. Mas, Marco, eu queria te agradecer muito, né? Você abriu um pouco da sua história conosco, né, de estar conosco, te parabenizar pela sua jornada, muito legal, né?
tá? Muito obrigado. E queria, assim, deixar você fazer as suas considerações finais aqui. Primeiramente, agradecer a oportunidade, né, que vocês têm dado, que você tem dado especificamente. Eu acho que esse seu podcast é diferente, porque a gente se sente ouvido, a gente se sente mais próximo, a gente acaba sendo inspirado por outras pessoas. Então, assim, primeiramente, te agradecer pela atitude e a oportunidade de estar no grupo. E seria isso, agradecer o pessoal da minha equipe, da loja, todos que compraram a minha ideia, o Uhum. suporte que eles dão durante o dia a dia. E basicamente seria isso e de alguma forma eu posso ajudar alguém também com esse podcast. Obrigado. Obrigado você pelas palavras também, né? Sim, tenho certeza que a Ana Júlia e a Jennifer vão ficar bastante contentes em te ouvir, tá? Obrigado. Se Deus quiser, vamos sim. Tem um ótimo exemplo a seguir aí, tá? Mas é isso. Marcos, obrigado mais uma vez, tá? E agradecer a todos aqui que estão acompanhando a gente aqui, na audiência aqui, né? Escuta essa história, inspirem-se, né? Compartilhe com as pessoas que boas histórias merecem ser compartilhadas. E essa está aqui mais uma boa história para ser compartilhada. Obrigado, pessoal. Semana que vem tem mais aí. Até já, hein?